Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2. Hoje é Páscoa. Aliás, essa semana é Páscoa, né? Começou na quarta-feira. Você sabe quando começou a Páscoa? Qual foi o dia exato que começou a Páscoa? Na noite da lua de sangue. Então começa a Páscoa ali. Foi na terça. A lua de sangue foi terça-feira ou quarta? Acho que foi terça, né? Então a terça-feira, terça para quarta. Então a Páscoa começou na terça às 18 horas. A partir dali nós temos a celebração da Páscoa durante 7 dias, ou seja, vai até segunda para terça-feira, vai até terça, né? Dessa semana agora a nossa celebração de Páscoa. E essa é a Páscoa dentro do tempo bíblico, né? Gálatas capítulo 2, hoje eu não vou pregar sobre lua de sangue não, né? Muita gente está me perguntando sobre lua de sangue. Vou deixar vocês curiosos aí. Vamos ler Gálatas capítulo 2, verso 19. Hoje eu vou falar de Páscoa. Tá bom? Gálatas 2,19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Irmãos, esta declaração ela é muito importante. O apóstolo Paulo, como um bom rabino que era, ele tinha uma noção do Antigo Testamento muito boa, porque ele era um estudioso da lei. E ele aqui em Gálatas vai nos trazer uma palavra fabulosa a respeito de Cristo Jesus. Ele vai falar que ele está crucificado com Cristo. Isso é importante, porque quando você lê esse texto, parece uma coisa meio que óbvia. Cristo morreu pelos meus pecados, logo estou crucificado com Cristo. Mas na verdade, esta visão de Paulo, essa interpretação de Paulo, ela foi baseada em todo um contexto doutrinário. Paulo não falou isso por falar. Paulo chegou à conclusão, ao discernimento pelo Espírito, de que o propósito da cruz era aliança. Era que nós também fôssemos para lá. Mas há um problema. Hoje nós enfrentamos um grande problema. É que nós, os cristãos, temos tido algumas interpretações erradas a respeito da crucificação. Algumas ideias erradas a respeito da cruz. E nós vamos falar um pouco sobre a cruz de Jesus nesta noite. A gente sabe que até hoje a cruz ela tem sido usada em repartições públicas, ela tem sido usada em procissões, ela tem sido usada em milhares de igrejas, ela tem sido usada em várias orelhas, colares, adesivos de carro. Volta e meia você olha para um canto, você vê o símbolo da cruz. E algumas pessoas até se prostram diante deste símbolo. Não importa como a cruz se apresenta, como ela é exibida, e que ela seja apresentada até mesmo numa joalheria ou num muro, como pichação. A cruz, ela é hoje reconhecida como símbolo do cristianismo. E é aí que reside o nosso problema. Porque a própria cruz, em lugar do que aconteceu há 19 séculos atrás, se tornou o centro da atenção,
resultando assim em vários erros graves. O próprio formato, embora conhecido por pagãos cruéis para punir criminosos, tem se tornado sacro e misteriosamente imbuído de propriedades mágicas, alimentando a ilusão de que a própria exibição da cruz, de alguma forma, vai garantir a proteção divina. Algumas pessoas pensam assim: o símbolo da cruz, beija-se a cruz, usa-se a cruz, ama-se a cruz. Milhões, por superstição inclusive, levam uma cruz pendurada ao seu pescoço nas suas casas, fazem o sinal da cruz para repelir inclusive mal, para afugentar inimigo, até mesmo para libertar. Os demônios não temem o sinal da cruz. Os demônios nem temem a cruz. Os demônios temem a Jesus. Eles temem ao Filho de Deus que encarnou, morreu na cruz e ressuscitou. Eles não creem e não temem a cruz. E qualquer um que não foi crucificado com Jesus vai exibir uma cruz em vão. Porque o que nós precisamos entender é que a cruz tem uma mensagem. Há uma mensagem da cruz. E a palavra do Senhor nos diz que esta cruz, ela tem uma mensagem de poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Que coisa! Paulo também não disse isso por dizer. Paulo está falando isso dentro de um contexto. Ele está dizendo que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos, a cruz é poder de Deus. Por que a palavra da cruz? Veja só, ele não está dizendo que é a cruz. Ele está dizendo que a palavra da cruz não é a cruz, é a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu amo a mensagem da cruz. E a cruz, ela tem uma mensagem. Falar de Páscoa é falar da mensagem da cruz. Falar da Páscoa é resgatar o sentido da cruz. A igreja não pode perder o sentido desta tão importante festa da Páscoa, porque sem cruz, sem a mensagem da cruz, não há Páscoa. Vai haver sim ovo de chocolate, vai haver sim coelhinhos, né? Mas nós temos uma mensagem. Celebrar a Páscoa para a igreja é proclamar uma mensagem. Você sabia que Deus usa as festas para proclamar o Evangelho? Sabia disso? As festas são ferramentas de Deus para comunicar as verdades do seu reino aos homens. Então, quando Deus estabelece a festa da Páscoa, Ele está dizendo: olha, anunciem ao mundo que há uma cruz, que há uma mensagem atrás dessa cruz, e que essa mensagem precisa ser proclamada a todos os homens, mas façam isso com júbilo, com festa. Sabe por quê? Porque através da cruz, através da morte de Jesus naquela cruz, nós recebemos algo novo, e o novo sempre combina com festa, novo sempre combina com alegria, novo sempre combina com celebração. Lembra das bodas em Caná? Da água em vinho? O vinho novo foi dado numa festa, porque o novo nos fala de renovo, de graça, de aliança.
nós temos uma nova aliança estabelecida naquela cruz. Então, por causa da morte de Jesus, há uma mensagem poderosa que transforma o coração dos homens, que transforma a vida dos homens. É a mensagem da cruz. Que evangelho é esse que a Bíblia está falando? Que mensagem é essa da cruz que a Bíblia está proclamando? 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois ele, agora ele vai falar que evangelho é esse. Por ele, todos sois, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Então, qual é a mensagem da cruz? A cruz está apontando, está declarando, está gritando ao mundo que o nosso Salvador morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Não é a cruz, é a mensagem. Ela grita. A cruz está dizendo: o Salvador morreu, e Ele morreu sem pecado. Ele morreu como Filho de Deus. Ele morreu perfeito. Ele morreu homem, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos viver essa vida abundante, para que nós pudéssemos viver em renovo de vida. Salmo 22. A cruz não é essencial para a nossa salvação. Porque não é porque a cruz em si ela tem alguma ligação com a nossa redenção, porque o imprescindível era que o sangue fosse derramado. Então nós somos salvos não por causa da cruz, somos salvos por causa do sangue do Cordeiro. Somos salvos por causa de Jesus, não a cruz. É Cristo quem salva, é o sangue derramado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Salmo 22 então diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porque não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, a ti clamaram e os livraste, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me faz nascer. Quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua me apega ao céu da boca, e assim me deitas ao pó da morte. Cães me cercam, uma súzia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encaram em mim. Vocês estão vendo que isso aqui foi bem antes de Jesus, foi na época do rei Davi, e vocês estão vendo que é uma mensagem a respeito da crucificação. É uma mensagem profética a respeito da crucificação.
Reparem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das faces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridades de Israel, pois não desprezou e nem abominou a dor do aflito, e nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhes gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostituirão todas as nações, ou todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele. Até aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele que o fez. Está falando da justiça, está falando da crucificação. O que é a crucificação? Que mensagem a cruz então proclama? A cruz está proclamando a mensagem da justiça, porque a cruz também está proclamando a mensagem do amor. Irmãos, celebrar a Páscoa é celebrar a justiça e o amor de Deus na sua plenitude. Celebrar a Páscoa é celebrar a possibilidade da nossa libertação. E a nossa libertação, eu já preguei isso aqui uma vez, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu gostaria de trazer à memória dos irmãos. A nossa libertação não é um assunto fácil para Deus resolver. Não é um assunto muito fácil de se entender. Por quê? Porque Deus é justo e Deus é amor. E se nós formos olhar para o amor de Deus, pelo amor de Deus todos nós seríamos salvos. Porque Ele olharia para nós e falaria: ah não, eu amo você, eu quero você livre do pecado e do inferno, e vou salvar todos vocês. Mas se nós formos olhar para a justiça de Deus, Ele vai falar: ih, ninguém aqui merece ser salvo, vai todo mundo para o inferno. Então Deus tem um problema que Ele precisa resolver com Ele mesmo a respeito da nossa salvação. Porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. E como Ele é amor e justiça, o que Ele vai fazer com o homem? Condena ou salva? Não é uma questão de simplesmente chegar lá e vou fazer isso. Porque nós estamos falando do caráter de Deus, da natureza de Deus. E Deus só tem uma forma de resolver isso. Sabe como? Primeiro, pela justiça, toda alma que peca deve morrer. A morte tem que estar presente para que a justiça se cumpra. A palavra do Senhor afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Portanto, todo mundo deve morrer. A morte tem que estar presente nesse negócio. Mas a vida também tem que estar presente. Porque o fruto do amor é a vida. E como é que vai resolver a morte e a vida? Amor e a justiça para a nossa salvação. Deus nos ama. O que Deus faz? Ele tem uma solução. Se humaniza. Ele não tem casca de homem. Ele não tem aparência de homem. Isso é pecado, isso é heresia. Ele era homem. Ele se humaniza, carne e osso, homem mesmo. Sentiu dor, fome. Ele correu um real risco de pecar, porque ele era homem. Porque Deus não pode pecar, nunca. Então
Então aí, se Deus não pode pecar, Jesus nunca, na verdade, sofreu a tentação que nós sofreríamos. Porque Ele jamais cairia. Porque, como Deus, Deus não pode pecar. A Bíblia diz que Ele se esvaziou a si mesmo. Não foi Deus quem o esvaziou. Ele se esvaziou. E quando Ele se esvaziou, Ele se humaniza. O esvaziamento de Jesus significa homem total. Ele não era menos homem do que eu e você. Ele tinha possibilidade real de queda. Por isso Ele sofre a tentação. Por isso Ele morre naquela cruz. E algumas pessoas ficam, mas como é que pode Deus morrer na cruz? Porque ali era um homem que estava morrendo na cruz. Entende? Só que agora nós temos uma resposta. Agora nós temos uma solução. Nós temos um homem sem pecado, que agora se oferece a Deus como oferta pelo pecado. Porque a oferta pelo pecado, ela não nasceu lá na cruz. A oferta pelo pecado nasceu no Éden. Vocês lembram o que Deus fez? Quando o homem pecou, Ele fez o quê? Cozeu folhas de figueira e se cobriu. Deus olha para o homem e fala, que marmota é essa, meu filho? Bagunça é essa? A coisa não funciona assim não. Você pecou, você não vai pegar folha de figueira não. Dizem alguns estudiosos que o fruto era o figo, por causa da folha de figueira. Não sei, não estava lá, né? E nem queria estar, né? Então o que acontece? Por lá usou folha de figueira. Deus olhou e falou, não, você ainda continua nu. O homem se cobre. Deus então agora vai providenciar um livramento. O que Deus faz? Pega o quê? Uma pele de animal. Ele vai pegar a pele de um animal. A pele de um animal, gente, ela não saiu descendo do céu assim não, ó. Para que essa pele de animal cobrisse Adão, certamente um animal teve que... A morte entrou por causa do pecado. Entenderam? Por causa do pecado, a morte. Por isso a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem morte não há remissão de pecados. Porque o pecado é a morte é a consequência do pecado. Você quer pagar pelo seu pecado? Morra. Essa é a lei. E a morte, segundo a Bíblia, não é a morte que a gente passa não, essa mortezinha da carne não, é morte eterna, porque o nosso pecado comprometeu a nossa eternidade. Você está entendendo? É morte eterna. E tem gente que brinca demais com o pecado. A Páscoa me fala da libertação do pecado, do poder que eu ganho em Cristo Jesus para vencer o pecado e a morte. Lá no Éden, o cordeiro foi dado, a pele de animal foi dada, Adão se cobre, Eva se cobre. A partir dali, a expiação do pecado é feita pela morte de alguém. Por isso que Deus começa a instituir sacrifícios na Bíblia. Não é que Deus era carniceiro no Antigo Testamento, né? Tem gente que fala assim, nossa, Deus gostava de matar, né? Gostava de picotar os animais. Que Deus violento é esse? O Deus do Novo Testamento é um Deus que ama a formiguinha, né? Só que na verdade Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus nunca gostou que animal morresse. Quem falou para você que Deus tinha prazer na morte de algum animal? Você sabia que Deus não tinha prazer nenhum em sacrifício? Está lá em Isaías. Deus fala, olha, quem está dizendo para vocês que eu tenho prazer na morte de algum animal? Vocês não estão entendendo o propósito do sacrifício. O sacrifício é para que vocês entendam que há morte quando vocês pecam. E quando eu mando vocês trazerem um animal e ofereça como oferta pelo holocausto, estou dizendo para vocês que esse animal está morrendo por culpa de vocês. E quanto menos vocês pecarem, menos vocês precisarão trazer animais para morrer. Mas vocês não estão entendendo. Vocês já estão fazendo disso um ritual bonitinho. Eu não tenho prazer no ritual. Deus fala isso lá em Isaías. E aí na época de Jesus a coisa já estava bagunçada, porque o pai pegava o filho,
pegava a filha, saía andando pelo shopping, né? Porque o templo em Jerusalém para ele já era shopping, porque o que tinha de gente vendendo coisa lá na entrada do templo e dentro do templo. E a venda não era a venda assim de olha o brinco, olha a roupa. Não, eles estavam vendendo animais para sacrifício. Quando Jesus chega lá, ele vê aquela situação. Ele vê o homem chegando lá com os filhos e falando assim: filhinhos, vamos oferecer um animalzinho hoje no templo? Vamos, pai. Então vamos escolher. Que tal aquele ali? Vamos comprar aquele ali. Pronto, pega o animalzinho. Vamos entregar. Olha lá, ele vai matar. Olha que bonitinho. Olha, ele morreu. Estava assim. Jesus olha aquela bagunça no templo e fala: vocês perderam a noção de sacrifício, vocês perderam a ideia da morte, vocês perderam a noção do cordeiro. Aliás, quando Jesus se apresenta em cena, quem o aponta como cordeiro é João Batista, e diz: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a primeira intitulação que Jesus recebe quando aparece publicamente para o batismo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é pela expiação do pecado, pela expiação, pelo sangue derramado que os nossos pecados são perdoados. E ali você tem então o sacrifício, e pelo sacrifício o renovo, a possibilidade de uma nova vida. Jesus morre naquela cruz. Jesus entra ali, deixa eu voltar para o templo aqui. Jesus vai lá, limpa o templo e fala assim: vocês transformaram isso aqui num covil de ladrões e salteadores, mas isso aqui não é covil de ladrões e salteadores, essa é a casa do meu Deus, será conhecida como casa de oração para todos os povos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava falando que ali seria um lugar, através do sacrifício, seria um lugar de redenção para as nações da terra. Irmãos, a igreja é a proclamadora da mensagem da cruz. A igreja tem o poder de anunciar o sacrifício da cruz, porque a Páscoa tem tudo a ver com a mensagem da cruz. A Páscoa só tem sentido por causa da mensagem da cruz. A Páscoa só tem sentido porque nós temos um cordeiro. A Páscoa era feita lá no Egito, a primeira vez que Deus manda instituir, Ele fala: peguem o cordeiro, matem o cordeiro e comem ele todo. Se não der uma família inteira, chamem outra família. Comam, mas comam tudo do cordeiro, não deixem nada. Sabe por quê? Porque Páscoa é cordeiro. Aí você fala assim: mas por que na Páscoa de Jesus não foi cordeiro, foi pão e cálice? Eu vou te explicar. É porque na época que Jesus celebrava o pão e o cálice, já havia sido modificado pelos rabinos por causa do exílio babilônico. No exílio babilônico, como os judeus não tinham a possibilidade de sacrifício de animais, do cordeiro, então eles começaram a substituir o cordeiro pelo pão e o cálice. E hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós pegamos o pão e o cálice representando o quê? Corpo e o sangue, ou seja, é uma representação do animal, né? Então, de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Por isso que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos falando de sacrifício de cordeiro. Entende? É a mesma coisa. E essa é a nossa celebração, nossa Páscoa. Nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para encerrar, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar levando o seu pecado aqui para sempre, não. Muitas vezes você está levando esse pecado aqui porque você quer. Jesus já pagou o preço para que você seja livre. A palavra do Senhor diz lá em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode viver uma vida total, você pode viver uma vida plena, livre de pecado, da culpa do pecado, do peso do pecado. Meu irmão, seja livre, aproprie-se do Cordeiro, aproprie-se do sangue do Cordeiro, porque há uma mensagem da cruz de libertação, de vida, de triunfo, de graça, de festa, de eternidade. Está na cruz. A mensagem que a cruz proclama é do Cordeiro de Deus. Por isso, não carregue mais
em nome de Jesus, peso, acusação, não. Seja livre para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria de orar com você. Nós vamos encerrar.